Revolução Jesus de volta, o nosso tema é nazismo. Onde estava Deus? E a gente pode se perguntar, né? Deus silenciou, Deus se calou? Pergunta que o Papa Bento XVI fez quando esteve ali em Auschwitz. Mas, opinião do Adriano agora, né? Deus estava escondido no coração daqueles que se abriram a ele. Flor de lótus, em meio à lama, né? Surgiram várias pessoas. Uma delas também, a nossa equipe fez questão de acompanhar uma exposição que está acontecendo em Guaratinguetá, Anne Frank. A gente vai curtir agora esse VT, depois a gente retorna com outras pessoas que também influenciaram de uma maneira muito positiva esse triste momento de sombras da história. É difícil em tempos como estes, ideais, sonhos e esperanças permanecerem dentro de nós, sendo esmagados pela dura realidade. É um milagre eu não ter abandonado todos os meus ideais. Eles parecem tão absurdos e impraticáveis. No entanto, eu me apego a eles, porque eu ainda acredito, apesar de tudo, que as pessoas são realmente boas de coração. Vamos conhecer Anne Frank, aquela menina que mudou a história do século XX através de um diário. Estamos aqui no Senac de Guaratinguetá e conhecendo um pouco a história de Anne Frank através da exposição. Luana, eu queria que você já pudesse, mostrar para nós, jovens que estão nos acompanhando, através desse programa Revolução Jesus, quem foi Anne Frank? Anne Frank foi uma garota judia. Ela é autora do Diário de Anne Frank. A história dela é muito tocante, muito envolvente, pois é um dos livros mais importantes da história e um dos relatos mais fiéis da Segunda Guerra Mundial. É um documento histórico muito importante da época. E Anne Frank, ela era uma garota e teve que viver 2 anos presa dentro de um anexo secreto por conta do nazismo e por conta da perseguição do Hitler pelos judeus. E Luana, a gente está aqui diante da foto da Anne Frank, Ela que nasce na Alemanha, mas depois ela precisa fugir para a Holanda. Exatamente. Ela nasceu em 1929, no meio da crise mundial, mas por conta da ocupação nazista, ela teve que se refugiar na Holanda, onde o seu pai tinha uma empresa. E é dentro dessa empresa, no que foi o anexo secreto, que ela viveu por 2 anos escondida, sem poder ver a luz do sol. Vivendo completamente escondida, completamente à margem de tudo que estava acontecendo, mas vivenciando tudo, porque a guerra estava acontecendo ao redor dela. E ela via tudo aquilo acontecendo e relatando o diário. Enquanto ela via tudo aquilo acontecendo, ela escrevia a sua história e escrevia a história da Segunda Guerra também. Interessante, que a gente pode ainda percorrer aqui a exposição, porque a gente, quando olha para a história de Anne Frank, a gente também olha para a história, trágica, do nazismo, do Holocausto e principalmente a perseguição dos judeus. A gente está aqui diante de algumas réplicas, a réplica do diário da Anne Frank, aqui documentos de época, isso aqui é um documento judeu, como se fosse um passaporte. Exatamente, isso é um documento judeu e aqui a gente pode observar as estrelas que os judeus tinham que usar para realmente marcar que eles eram judeus e para os alemães discriminarem. Porque eles eram tratados como se fosse uma raça inferior mesmo. Então, eles tinham que usar essa marca, que era essa estrela, que tem ali uma réplica dela representada. Interessante que a gente tem aqui também, Luana, uma réplica, do anexo secreto. Queria que você mostrasse um pouco nessa realidade e como que acontecia a vida ali, o dia a dia. 2 anos, sem ver a luz do sol. Exatamente. Essa parte do anexo secreto que eles realmente viviam. Aqui é o quarto da Anne Frank, aqui é o quarto da outra família e aqui é o sótão, onde ela escrevia a maior parte do diário, que ela às vezes puxava uma frestinha de luz para ver um pouco da luz do sol. E aqui a gente pode observar que é o anexo, que é o prédio completo. Na parte de baixo é onde eu falei que existia o armazém e acontecia comercialização de coisas, movimento das pessoas, e por isso que eles tinham que ficar em silêncio absoluto. Quem sobreviveu para contar a história de Anne Frank, Luana? Foi o pai da Anne Frank, Otto Frank, o único sobrevivente da família e de todas as pessoas que viveram no anexo secreto. Depois que a Inglaterra invade os campos de concentração e a Alemanha perde a guerra, e ele volta para a Alemanha.
E aí ele recebe todos os escritos da Anne Frank, pois uma de suas funcionárias guardou no momento que a polícia invade o local para levá-los para o campo de concentração. Ela recolhe todo o material, guarda e entrega para o pai da Anne Frank depois, quando acaba a guerra. Só que ele demora um pouco ainda para ler o diário por conta de todo o trauma psicológico que ele passou, que é evidente. Mas aí, quando ele lê, ele fica deslumbrado, porque ele conhece realmente a filha dele, e ela já tinha o sonho de ser escritora, ela relata isso no diário, então ele decide publicar. Agradecer ao Senac, né, que nos recebeu de uma forma tão carinhosa, a Vera também, e que tem um projeto muito bacana, né, trazendo a questão da exposição da Anne Frank, promover a cultura de paz, né, através ali do diário, suscitar reflexões sobre tantas violências que hoje a nossa sociedade ela vive. Né? Então, muito obrigado a galera aí do Senac. Já trago essa pergunta para vocês. Né? A gente viu aí a Anne Frank, podemos pensar outras pessoas como Edith Stein, podemos pensar em Viktor Franklin, outros nomes como Maximiliano Kolbe, que falou, não, eu entro, eu morro, né, por este pai de família. A gente falou de Hitler, a maldade, né, a falta de humanidade. Mas pessoas como essa, o que faz, o que moveu, né, pessoas assim? Queria que vocês se posicionassem frente a isso. Olha, há duas formas de pensar isso. O que moveu, do seu ponto de vista psicológico, não dá para saber. Uma coragem, uma disposição. Assim, eu não entenderia e ficaria aqui especulando, né, Sim. a respeito do que move uma pessoa a fazer isso. Mas, do ponto de vista teórico, o que a gente pode pensar é este mal extremo, ou este extremismo que o nazismo ensinou a nossa civilização a pensar sobre ela mesma, ou seja, que ela é capaz de produzir o mal na sua extremidade. Abro um parênteses muito rápido aqui. Uma vez me perguntaram qual o primeiro lugar que você gostaria de viajar quando você for à Europa. Eu adoro arte, poderia ter falado Louvre. Adoro pintura, adoro arquitetura, poderia ter citado Roma. E a primeira coisa que me veio à mente na hora que me perguntaram isso, eu quero ir em Dachau, eu quero ir em Auschwitz. Mas por quê? Porque eu quero lembrar do que a civilização é capaz de fazer, do que o homem é capaz de fazer. Por que eu falei isso? Porque o nazismo vai ser o totalitarismo, enfim, vai ser a percepção que nós devemos sempre fazer a respeito daquilo que nós somos capazes de fazer enquanto civilização. Há um autor que eu gostaria de deixar, para encerrar minha fala, chamado... É que você citou esse, eu gostaria de citar um outro, que é pouco conhecido, mas muito importante, significativo, chama Primo Levi. Um judeu italiano, ele é químico, foi para Auschwitz, ficou, quando era jovem, tinha seus 19, 20 anos, e ficou um tempo... Ficou no campo de concentração até o fim da guerra. Sim. E ele também escreveu gêneros como essas memórias. Né? São um gênero hoje literário, né? O Diário de Anne Frank, o livro do Primo Levi chama O que é isso, o homem? Eu convido a todas as pessoas que estão nos assistindo a, se puder, ler este livro o mais rápido possível. Porque a forma como ele lembra do que nós, homens, a pergunta, o que é isto, homem? Somos capazes de fazer, em termos, tocar Mozart para os meus filhos e trabalhar no campo de concentração durante o dia. Mas também, quando você lê, você percebe estas pessoas que te ensinam coragem, que te ensinam esperança, mas uma esperança e uma coragem sincera. Lembrando sempre disso, da liberdade que nós temos de fazer, tanto bem quanto mal. Para você, Cláudia. Eu sou menos teórica e mais... eu acredito que o que motivou essas pessoas a fazer o bem foi generosidade, solidariedade, fé. Na vida humana, principalmente, na preciosidade da vida humana.
ir num mundo melhor. Sabe aquela situação de fazer a sua parte? Eles fizeram a parte deles, né? Como assim como essas pessoas, eu acredito que existam várias outras pessoas que foram foco de resistência ao nazismo, ajudando os judeus, entendeu? E a história está aí com as novas pesquisas, assim como o Brasil tem novas pesquisas, na Alemanha tem novas pesquisas, que vão identificar esses outros sujeitos históricos que contribuíram de forma bondosa, caridosa e com fé para que vários judeus sobrevivessem a esse período péssimo. Tá, ok? Então, acredito em fé. Bacana. Gente, nosso programa já terminou, mas eu queria agradecer ao Francisco, a você, Cláudio. Muito obrigado. Obrigado, eu. Eu que agradeço a todos. Obrigado, Cláudio. Obrigado a você. Obrigado a todos que nos ouviram. Valeu, que possamos voltar com outras temáticas, né? Certamente. Fazer essa conversa de história, de filosofia, talvez chamar um psicólogo aqui, um sociólogo ali, né? Peter, obrigado também, viu? Valeu. A agenda para a pessoa chamar, está indo para fazer show nas paróquias? Isso mesmo, você pode entrar em contato aqui com a Canção Nova, 12-3186-2062, falar com o Osmar para marcar missões e shows também, contatoshows@cançãonova.com, contatoshow@cançãonova.com, para você levar esse show de evangelização para sua cidade e, claro, também promover esse encontro da Canção Nova com as pessoas, porque esse encontro ele é importante também de acontecer. Então, não é finança ou divulgação de um produto, não. É a gente se encontrar para falar daquele que é o autor da vida, que, né, está sempre nos nossos corações. Então, entre em contato com a gente, quem sabe a gente vai na sua cidade. Valeu, Peter. Obrigado. A gente encerra com valeu. você. Obrigadão. Vamos lá. Valeu. Nesse tempo de quaresma, Santo Instante. Domingo às 13 horas. Tua cruz virou minha cruz também. Teu silêncio falou forte em meu ser. De repente eu vi a salvação tão perto de mim. Como esquecerei a dor de um Deus que tanto sofreu sem merecer. Tua cruz virou minha cruz também. Teu silêncio falou forte em meu ser. De repente eu vi a salvação tão perto de mim. Como esquecerei a dor de um Deus que tanto sofreu? Santo sangue que tocou minhas mãos, santo olhar que invadiu meu ser, santo instante que mudou a vida deste sirineu que te ajudou a carregar a cruz, te ajudou a ir até o fim. Mas agora quem precisa estar para sempre contigo sou eu. Salvação tão perto de mim. Como esquecerei a dor de um Deus que tanto sofreu sem merecer?
santo olhar que invadiu meu ser, santo